Engenharia condominial. Oferecimento. Solicite. Ferramenta de solicitações úteis. HC Engenharia. Soluções em obras e reformas. 62 98480 7030. Ed System Soluções Condominiais. Perícia Predial, Engenharia Diagnóstica e Consultoria. 61 98123 3337. IGPS Condominial, excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios. Olá, você que acompanha o canal Condominial News. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Engenharia Condominial. Comigo, Ricardo Ferreira, com os comentários de Vitor Rezende. Quero dar as boas-vindas para os nossos telespectadores do Engenharia Condominial, agradecer a sua presença de toda quarta à noite, está aqui com a gente, agradecer o nosso convidado especial. Ricardo, hoje nós vamos falar sobre um tema relevante, que é muito importante na área da engenharia. É uma grande satisfação no programa de hoje tratar de um tema muito importante, como o Vitor comentou. O programa de hoje vai tratar sobre as reformas e as obras de engenharia dentro de condomínios. E a gente vai poder discutir isso de maneira bem ampla, com várias experiências presentes no programa de hoje, né? Contando, obviamente, com os comentários precisos do Vitor Rezende e o convidado especial, né? Convidamos para o programa de hoje o nosso especialista, João Belém, um engenheiro bastante experiente já na área de reformas e obras de condomínio, que vai poder tratar dos diversos assuntos que são normalmente escopo desse tipo de atuação nos condomínios e esclarecer todas as dúvidas dos nossos síndicos, administradores e gestores condominiais. Vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje. Alô, estamos de volta e o tema, como já foi comentado, né, sobre as obras, sobre as reformas, é um tema de fundamental importância, é relevante que a gente comece a trabalhar a questão da engenharia no condomínio de maneira mais profissional. Então a ideia é que a gente trabalhe hoje com o nosso convidado especial tudo aquilo que envolve a reforma, que envolve a ampliação e as obras de engenharia no condomínio. Desde a parte mais administrativa, passando pela parte legal e, obviamente, a parte técnica, né? A gente precisa saber como avaliar bem quem contratar para fazer as obras do nosso condomínio. Então, sobre esse tema, eu gostaria inicialmente de ouvir, então, a contribuição e o comentário do Vitor Rezende. Sim, eu acho que é importante, nesse aspecto legal, né? O João é um especialista na área de contratos, então ele falar sobre esse tema, sobre a questão das reformas, a contratação dos profissionais de cada modalidade, de cada especialidade, e eu passo a palavra para o João. Então, o que muito acontece, né, eu gostaria de compartilhar isso, os síndicos nos procurarem e já está no momento mais avançado de determinados tipos de manutenção, sendo que não passou por um processo inicial. Quando se tem essa demanda por desenvolver uma obra, de iniciar uma obra dentro do condomínio, é necessário, bem como o Ricardo comentou, que se tenha o atendimento inicialmente das partes legais, as partes administrativas, para que posteriormente sejam discutidas questões técnicas. E nesse sentido, muitos dos síndicos iniciam da forma incorreta, né? Começando com a parte técnica e deixando a parte administrativa, a parte legal, para depois, ou até mesmo não realizando essas etapas. É o caso de aprovações de tipos de obras para aprovação em assembleia. A partir do momento que se tem a necessidade dentro de um condomínio de se realizar uma obra, seja ela voluptuárias, seja elas obras úteis ou de necessidade, essas que são a escala gradativa da necessidade, as obras voluptuárias, que são obras que de certa forma não têm um impacto na funcionalidade ou na segurança dos condôminos, elas devem ter uma aprovação em assembleia de pelo menos 2/3
Um quórum mínimo de 2/3 de aprovação. E isso, por exemplo, uma obra de paisagismo, uma obra de reconfiguração de layout de jardins, enfim, uma obra que não vai impactar diretamente na necessidade da segurança ou funcionalidade do condomínio e dos condôminos propriamente dito. Então, essa precisa de 2/3 de aprovação. As obras que são úteis, que são necessárias, que vão de encontro à funcionalidade, necessitam de ter um apelo à funcionalidade dos sistemas dentro do condomínio, aí sim, 50%. Agora, as obras que são chamadas necessárias, que são aquelas que são quase emergenciais, se elas forem de pequena monta, valor menor, ela pode ser aprovada diretamente pelo síndico e depois submetida a uma aprovação de referendo ou uma aprovação posterior à Assembleia. Agora, se ela for emergencial, né, urgente, mas necessariamente precisar de um valor maior para que seja realizada, é necessário que você convoque uma Assembleia Extraordinária de emergência, né, para que você apresente e peça esta aprovação para a Assembleia. Então, o que acontece muito são os síndicos pularem essa etapa, falar, não, isso aqui é muito simples, é uma obra de R$1.000, uma obra de 5.000, de 10.000, e acabam passando, aprovando, sendo que cabe, dentro lá do artigo 1341, tem do Código Civil, tem esses itens elencados referente a quais tipos de obra necessitam de determinados tipos de aprovação, dentro da seção 7 lá do Código Civil. Então, é muito importante que se faça o atendimento, que o síndico preste atenção nestes aspectos, para que ele não tenha problemas futuros com a própria administração, com improbidade administrativa. Isso que é um grande problema, Ricardo. Isso tudo é recorrente, né? É fundamental que o síndico tenha em mente tudo isso que o João comentou a respeito daquilo que precisa ser tomado como precaução para que ele não incorra depois em algum problema administrativo. Eu quero aproveitar agora e puxar para o lado técnico, né? Tanto para o Vitor como para o João, sobre quais são os cuidados técnicos que o síndico deve ter, ou seja, como ele se precaver para contratar uma empresa ou profissional que esteja devidamente qualificado, habilitado, para que possa desempenhar o trabalho de maneira adequada e lhe entregue um produto que seja condizente com a sua expectativa. Então, como é que a gente deve agir nessa linha de garantir uma boa reforma, uma boa obra para o meu condomínio? Então, todos nós somos engenheiros, né, aqui presentes, e eu acho que o primeiro passo, né, que a gente tem que passar para os síndicos, né, para os administradores dos condomínios, é sobre a questão legal do profissional habilitado no conselho, no CREA, e que eles verifiquem a modalidade de cada um, a especialidade de cada um, e para que eles possam avaliar a questão do currículo, a questão dos trabalhos executados, né, João? Você que tem experiência na área de avaliação e outras. Sim, Vitor. O que acontece, né? Até a própria NBR 5674, ela define muito bem as empresas que são as empresas capacitadas, as empresas habilitadas e as especializadas. Todas elas, é lógico que a capacitada muitas das vezes pode ser um empreiteiro que tenha registro no CREA, mas que não necessariamente tenha um profissional habilitado registrado a ela, mas que são manutenções de pequena responsabilidade, troca de luminárias, pequenas pinturas. Então é interessante o síndico ter acesso à NBR 5674, que fala especificamente da gestão das manutenções. Então, dentro disso aí, dentro dessas grandes nuances da contratação, é interessante que se tenha essa preocupação, a preocupação com a contratação de profissionais habilitados, seja eles engenheiros ou arquitetos, que também têm atribuições sombreadas às de engenheiros, que também têm algumas habilitações que podem desenvolver determinados tipos de serviço dentro do condomínio. Que verifique a empresa, né? Verifique o porte da empresa. Muitas das vezes você tem uma obra que vai custar, de repente, R$100 mil, R$200 mil no condomínio, e você vai verificar o porte da empresa, o capital social da empresa está lá de 30 mil, de 40 mil, então é incongruente num possível problema, né, de não entrega da obra, ou de desistência, ou dele pedir algum ajuste aditivo por conta de algum problema, você ter problemas posteriores. Então é interessante que você verifique o porte da empresa,
empresa, verifica o histórico da empresa, principalmente com outros condomínios, para verificar qual foi a atuação dessas empresas junto aos outros condomínios. Dependendo do tipo de obra, Ricardo, é interessante que você exija o seguro, né, o seguro daquela obra, para que, em caso de qualquer problema que venha a ter, de não entrega, ou enfim, de qualquer outro tipo de problema, seja técnico, administrativo ou legal, você esteja resguardado, porque o síndico responde de forma civil e criminal de todos os tipos de todos os tipos de serviços que acontecem dentro do condomínio, mesmo ele contratando e terceirizando esse serviço, ele é corresponsável. Então é muito importante que tenha um profissional habilitado. É claro que em serviço de pequena monta você consegue ainda fazer sem, mas obras que exigem responsabilidade técnica, decorrente da Lei 5.194 de 66 e tanto a lei do CAL, que eu esqueci o número agora, porque não é a minha área de atuação do CAL, mas é interessante que você atenda e procure saber do histórico, do porte da empresa. Vá lá no Reclame Aqui, verifique se ele tem algum histórico negativo, no PROCON ou em outros tipos de portais que fornecem algumas informações relativas àquela empresa e que ela tenha especificamente um profissional habilitado para desenvolver esse tipo de trabalho, Ricardo. Muito bem, então, como todos os gestores, administradores e síndicos acabaram de ouvir, é fundamental alguns cuidados prévios à contratação, prévios ao início do trabalho. E o João já começou ali a comentar a questão dos problemas que podem acontecer. Os problemas que podem acontecer é o assunto do próximo bloco, a gente volta já. Ei, você já conhece a Travacar Condominial? Não? Então vou te apresentar essa novidade que vai acabar com os problemas com carrinhos de compras no seu condomínio. A Travacar Condominial é um sistema de tranca eletrônica para carrinhos de compras em condomínios. Ela é muito simples e funcional. Cada apartamento recebe uma senha. Assim, quando o morador retirar o carrinho, o usuário fica gravada no sistema, até que ele devolva no mesmo local que retirou, sem a necessidade de chaves ou cartões. Chega de preocupações com moradores que têm o costume de deixar os carrinhos de compras em locais inadequados. Com a Travacar Condominial, seus problemas acabaram. Entre em contato conosco para saber mais informações. Ligue 62 991 41 1003 ou 62 35 48 47 60. Travacar, da GPS Condominial. Uma novidade para facilitar a vida do síndico e dos moradores. Polar se transformou em uma empresa líder de mercado, especialista em atender com excelência centenas de clientes em vários estados do país. Possui uma moderna sede própria. A Polar é uma empresa especializada no planejamento e na gestão de mão de obra. Apresentamos a você os nossos serviços de portaria 24 horas, limpeza e conservação, jardinagem, manutenção de piscinas. A Polar desenvolve desde atividades mais simples, como limpeza de escritórios, até as mais complexas, como operações em grandes indústrias. Na hora de escolher uma empresa séria e comprometida, a Polar é a melhor solução. Polar Limpeza e Conservação. Ser eficiente é a nossa razão de existir. Engenharia Condominial. Oferecimento. Solicite. Ferramenta de solicitações úteis. HC Engenharia. Soluções em obras e reformas. 62 98480 7030. Ed System Soluções Condominiais. Perícia Predial. Engenharia Diagnóstica e Consultoria. 61 98123 3337. E GPS Condominial. Excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios. Estamos de volta com o programa Engenharia Condominial. Hoje, convidado especial, João Belém, tratando de assuntos referentes à reforma e ampliações dentro do condomínio, responsabilidade do síndico, do administrador, do gestor condominial. Eu queria, nesse bloco, chamar a atenção para a questão das garantias. Em que momento o síndico deve partir de não convidar ou não chamar a construtora para avaliar determinado problema, e sim ele já deve tomar a iniciativa por atuar e definir uma reforma, uma ampliação, uma melhoria dentro do condomínio, onde que esse momento ocorre, né?
Vitor Rezende, por favor, seu comentário para a gente atuar nesse tema. Sobre esse tema, até pegando o gancho do bloco anterior, que o João comentou sobre a responsabilidade do síndico, eu quero que ele fale para a gente, posteriormente, sobre a questão da contratação e a responsabilidade do síndico na contratação dos prestadores de serviço. E até quando o síndico e a sua diretoria pode acionar a garantia da construtora? Porque primeiro, a gente tem um prazo legal de responsabilidade da construtora, a parte da engenharia, e quando esse prazo ele vence, e aí o síndico, para ter essa garantia, precisa do respaldo técnico, da contratação de um engenheiro. E fala para a gente sobre isso, João. Respondendo primeiramente a pergunta da responsabilidade do síndico, né? Ele tem uma responsabilidade civil, criminal, mas também ele tem várias responsabilidades, né? Eu costumo dizer que ele se equipara ao engenheiro. O engenheiro também tem responsabilidade civil, criminal, trabalhista, ambiental, enfim, ele abarca várias responsabilidades, ele chama para si várias responsabilidades. Num exemplo de responsabilidade trabalhista, a gente sabe que a indústria da construção civil é uma das indústrias que mais contém, né, tem acidentes do trabalho. E, lógico, obras dentro do condomínio não estão isentas desse tipo de infortúnio. Então, o síndico, por mais que ele terceirize, busque todos os elementos de garantia, ainda assim ele se torna corresponsável, solidário pela segurança dos profissionais que atuam dentro do seu condomínio. E isso é muito importante porque, às vezes, o síndico ele entende que ele não precisa, porque ele acaba considerando que ele contratou uma empresa de engenharia especializada, que tem um engenheiro, ele já fica isento daquilo. Não, aquilo lá é nada mais do que a obrigação dele fazer. Então ele vai ter que buscar a garantia de condições de trabalho daqueles operários. Então ele deve exigir equipamentos de proteção individual, deve exigir do engenheiro que ele contratou, da empresa, que ele apresente uma listagem dos operários, dos funcionários que vão trabalhar naquela obra, que estejam registrados, que tenham recebido treinamento de segurança do trabalho, para que em caso de problemas ele esteja resguardado de problemas futuros em caso de problemas. E falando agora sobre a questão das garantias, isso é um caso também muito recorrente, porque a maioria dos síndicos, né, naquela necessidade de atender o condômino em relação a algum tipo de problema na edificação, na estrutura, aquele edifício recém-entregue, ele acaba por contratar pessoas, até mesmo empresas especializadas, para realizar o reparo de determinados tipos de manifestações patológicas que acontecem na edificação, de defeitos e problemas, e isso pode comprometer a assistência técnica de garantia da construtora que executou aquela obra, porque tudo tem prazo de garantia, prazo legal, o prazo propriamente dito do contrato, regido pelo Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Então, João, quanto tempo de garantia? Vai depender do sistema, né, dos sistemas e dos subsistemas dentro da edificação. É lógico que tem tipos de sistemas que são 6 meses de garantia, instalações elétricas dependendo do tipo de instalações, acabamentos, outras de 1 ano, 2 anos, forro de gesso, estruturas, coberturas, vedações, enfim, vários sistemas dentro de uma obra que dentro de duas normas que são muito especiais nesse sentido, é a norma 15575 e a 14067, salvo engano, né? De cabeça eu não estou lembrado, porque a norma de manual e uso de operação. Todo condomínio, né, toda edificação que vai receber uma obra de uma construtora, aquela construtora é obrigada a entregar um manual de uso e operação para que aquele cliente, aquele usuário, desenvolva os procedimentos de manutenção preventiva e corretiva, caso existir, da maneira preconizada ali. É como se fosse um carro, né? Você compra um carro novo na concessionária e ele tem uma garantia de 5 anos de motor e câmbio, por exemplo, mas se começar a dar um problema no motor e você vai no seu Zezinho da esquina, que é o mecânico de confiança que você tem, você faz aquele serviço, você acaba perdendo a garantia. Mas como que eu fico sabendo disso? Você vai pegar o manual de uso e operação que foi entregue para você no momento da entrega da obra, você vai verificar
juntamente com a norma 15575, que é a norma de desempenho. Se você não tem tanta habilidade para fazer essa busca, qual que é a recomendação? Você contratar um engenheiro civil, ou um arquiteto, ou um engenheiro que tem essas atribuições, para quê? Para que você possa, para que ele possa fazer uma leitura técnica e possa mostrar para vocês o que faz parte e o que não faz parte. Então, basicamente é isso. É interessante que você faça a leitura e na necessidade, no desconhecimento, do entendimento da legislação e da norma, você contrate um profissional para que ele possa fazer uma análise técnica inicial, até mesmo uma vistoria e uma posterior inspeção predial, caso seja necessário nesse sentido. Então, basicamente isso. Ricardo, já que você tem a experiência aí de ser revisor de normas técnicas, já participou de grupos de trabalho, o Manual de Uso, Operação e Manutenção, que é a NBR 14037 de 2011, com essa de maio, né, que lançou agora sobre inspeção predial 16747, para você fazer um comentário para a gente sobre a importância das normas técnicas, né, do engenheiro e o síndico estar garantidos por NBR. Isso é fundamental. Para o síndico, para o gestor, para o administrador condominial, é fundamental que ele esteja respaldado. Essa é a palavra, ele precisa se respaldar. Não há necessidade do síndico assumir responsabilidade sobre coisas que ele não é o especialista. Então não assuma essa responsabilidade. Não faça gestão de obra no seu condomínio quando existem regras, como bem o Vitor e o João comentaram, né? Existem normas, existe uma série de legislações que dizem quais profissionais têm habilitação para exercer aquela atividade. Então não faça isso, porque você acaba assumindo uma responsabilidade muito grande sobre algo que não é da sua competência, muitas vezes, e não há necessidade de assumir essa responsabilidade, né? Alguns pontos que foram colocados aqui brilhantemente pela nossa equipe, né? A questão das NRs, das normas regulamentadoras. É muito comum que alguns serviços que há necessidade de treinamento em NR sejam executados por profissionais que não têm esse treinamento, essa capacitação, né? Eu vou citar rapidamente só 3. No caso do trabalho em altura, né? Quem vai mexer com fachada, reforma, recuperação, pintura de fachada tem que ter. Aqueles trabalhos que forem executados em ambiente confinado, né? Também tem norma regulamentadora específica. Então, quando for fazer reforma em reservatório elevado, em cisterna do condomínio, precisa de um profissional que esteja devidamente treinado. É um local perigoso para trabalho. E também, obviamente, aqueles trabalhos que envolverem energia elétrica, né? Então, esse aí também, norma regulamentadora específica, com treinamento, obviamente, válido, né? Devidamente reciclado, para que você não tenha problema. Então, isso é fundamental. São algumas das condições que devem ser resguardadas. E um último item muito importante é buscar empresas que tenham seguro de vida para os seus profissionais, porque alguns problemas podem acontecer e o síndico tem que estar, obviamente, devidamente resguardado, né? E gostaria de deixar já adiantado o tema do nosso terceiro bloco, que vai ser em cima dos principais problemas e como evitar, né, os principais problemas que ocorrem nas obras condominiais. A gente volta já. Ei, você já conhece a Travacar Condominial? Não? Então vou te apresentar essa novidade que vai acabar com os problemas com carrinhos de compras no seu condomínio. A Travacar Condominial é um sistema de tranca eletrônica para carrinhos de compras em condomínios. Ela é muito simples e funcional. Cada apartamento recebe uma senha. Assim, quando o morador retirar o carrinho, o usuário fica gravada no sistema, até que ele devolva no mesmo local que retirou, sem a necessidade de chaves ou cartões. Chega de preocupações com moradores que têm o costume de deixar os carrinhos de compras em locais inadequados. Com a Travacar Condominial, seus problemas acabaram. Entre em contato conosco para saber mais informações. Ligue 62 991 41 1003 ou 62 35 48 47 60. Travacar, da GPS Condominial. Uma novidade para facilitar a vida do síndico e dos moradores.
A GPS Condominial tem o pano umedecido multiuso mais prático e eficiente na limpeza e desinfecção de equipamentos, seja na academia, no elevador ou de uso pessoal, como teclados, telas de computadores e celulares, sem danificar os aparelhos. GPS Condominial, as melhores marcas do mercado condominial você encontra aqui. www.gpscondominial.com.br. Engenharia Condominial. Oferecimento. Solicite. Ferramenta de solicitações úteis. HC Engenharia. Soluções em obras e reformas. 62 98480 7030. Ed System Soluções Condominiais. Perícia Predial, Engenharia Diagnóstica e Consultoria. 61 98123 3337. E GPS Condominial, excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios. Retornando agora então para o nosso terceiro e último bloco do programa Engenharia Condominial com Ricardo Ferreira e Vitor Rezende. E a temática do nosso terceiro bloco é fundamental, né? Nós precisamos tratar quais são os principais problemas que ocorrem nas reformas e nas melhorias condominiais, nas obras dentro dos condomínios e o que é mais importante, né? Como evitá-las. Então, Vitor, o que você acha? Como é que a gente pode trabalhar com essa questão preventiva para evitar os grandes problemas? Olha, em maio, a gente falando sobre normas no bloco anterior, foi lançado a norma 16747, que fechou um ciclo de normalização. São 5, né? A NBR a 15575 de 2013, fala sobre a norma de desempenho. A NBR a 14037 de 2011, que fala sobre o uso, operação e a manutenção. A NBR a 5674 de 2012, gestão da manutenção. E a 16280, gestão de reformas. E com a 16747, sobre inspeção predial, que valoriza o trabalho dos profissionais da engenharia, sobre essa questão de fiscalização, eu quero falar sobre os problemas recorrentes que podem acontecer num condomínio quando não tem a presença de um profissional capacitado, né? De um profissional habilitado. Nisso eu quero falar sobre a questão que o João, nosso convidado, possa falar sobre a questão da fiscalização da prefeitura, a parte legal, a parte de alvará e de habite-se, a parte de fiscalização do CREA, do Conselho Regional, sobre os serviços de engenharia dentro do condomínio e sobre a fiscalização do síndico, né? Da diretoria do condomínio. Fala pra gente sobre isso, João, você que tem a experiência dessa área. Sim, acontece de várias formas, né? A questão da fiscalização, infelizmente algumas delas ainda ficam a desejar. Um dos grandes problemas hoje dentro de obras de condomínio, dentro de obras de qualquer tipo de condomínio, seja verticais ou horizontais, é infelizmente a falta de informação para desenvolvimento das obras e a falta de acompanhamento e fiscalização das mesmas. Então são etapas distintas, né? Em momentos diferentes, mas que são complementares. Primeiro, toda a parte legal, de aprovação em assembleia e, nós já havíamos comentado aqui nos bastidores, a necessidade da criação, do desenvolvimento de projetos, de termos de referência, memoriais descritivos, muito bem definidos esses documentos de forma técnica, com o intuito de até mesmo balizar as propostas orçamentárias, porque quando você fala, vou fazer a pintura de uma fachada, e essa pintura da fachada, a pessoa vai lá, oferece um valor de 50 mil, outro aparece de 100 mil, outro de 200 mil, você não sabe, de certa forma, quem está colocando um orçamento de maneira que vai ser executado para atender às expectativas do condomínio. Então, se você tem um memorial descritivo, se você tem um termo de referência para balizar e direcionar essas propostas, o risco de problemas posteriores são muito pequenos, porque não vai solicitar aditivo, que é um dos problemas que geralmente tem, né? Aditivos contratuais, claims, né? A pessoa fala, teve um desbalanceamento nos contratos e eu queria fazer um ajuste nesse contrato para que volte o equilíbrio contratual. Então, abandono de obras, né? Acontece muitas pessoas abandonarem a obras, empresas que não são capacitadas somente no papel, mas de certa forma não tem essa competência, acaba abandonando. Então, o trabalho de
do condomínio, ele vai, desde o síndico especificamente, do planejamento antes da execução, durante a execução também, durante a execução das obras. Então, para condomínios maiores, é interessante que, além dessas documentações, faça a contratação de um profissional habilitado para fiscalizar a execução daquele terceiro. Porque, muitas das vezes, ele fala, o síndico não tem experiência técnica, não tem competência técnica, não tem atribuição, os moradores também não. E a pessoa vai desenvolvendo aquele trabalho, dizendo que está certo, de certa maneira, e ao final, depois de 1 ano, 2 anos, ele começa a ter problemas com aquele mesmo serviço que ele desenvolveu. Então, se você tiver uma fiscalização do profissional, fazer uma contratação de um profissional, engenheiro, para acompanhar e fiscalizar, porque o engenheiro fiscal, ele se torna corresponsável por aquele serviço. Ele não vai só olhar se está certo ou está errado. Se ele disser que está errado, se ele disser que está certo, e por um motivo ou outro der errado, a culpa ele também tem uma responsabilidade solidária sobre aquilo. Ele se torna responsável pela fiscalização. Então, é interessante você ter isso. Agora, o Vitor comentando também sobre a fiscalização. Existem as outras fiscalizações, as fiscalizações da prefeitura, né, referente às obras, fiscalização do próprio CREA ou do próprio CAL, dependendo do tipo de serviço, com o intuito de buscar a garantia e atender às expectativas dos condôminos e dos síndicos propriamente dito. Então, como o CREA é defesa da sociedade, defender a sociedade do mal profissional, caso, né, esteja atuando naquele local, da prefeitura também para o atendimento das legislações específicas, e o engenheiro fiscal contratado pelo condomínio para analisar, avaliar, verificar e dar anuência daquele serviço que está sendo realizado. Então, basicamente, é isso que a gente solicita e informa para os síndicos, a maioria das vezes que nos pedem as consultorias. Então, finalizando o nosso programa de hoje, eu gostaria de agradecer imensamente ao nosso convidado João Belém. Gostaria de agradecer, Vitor, a você pela nossa parceria dentro do programa e passo a palavra para você, então. Eu também quero agradecer a participação no programa Engenharia Condominial, viu, Ricardo? Muito bem conduzido por você. Agradecer ao João, que veio a brilhantar o nosso programa e mostrar a responsabilidade para o síndico, para o gestor. Hoje nós estamos vivendo um momento de profissionalismo. A gente tem visto aí, os síndicos têm se profissionalizado, pelas responsabilidades que têm, e nós queremos sempre apresentar algo diferente, convidar você a todas as quartas, às 20 horas, para o programa Engenharia Condominial, e trazendo temas relevantes na área da engenharia, voltado para os condomínios. Muito obrigado. Gostaria de agradecer o Ricardo, o Victor, pelo convite, e estarei sempre à disposição da Engenharia Condominial para prestar maiores informações para quem necessitar. Um grande abraço, obrigado Ricardo, obrigado Victor, até mais. Chegamos então ao fim de mais um programa Engenharia Condominial do canal Condominial News, com Ricardo Ferreira, com Vitor Rezende. Agradecer fortemente então a todos que acompanham o canal Condominial News. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Inscreva-se no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, e vamos acompanhar, vamos fazer com que o mercado condominial cada vez mais cresça, se fortaleça e, óbvio, se profissionalize. Esse é o objetivo do canal Condominial News. Acompanhe todos os nossos programas às quartas-feiras. Semanalmente, estamos aqui para tratar de engenharia condominial. Até mais!